Pois é, chegamos à última palestra. Voa, né, gente? Último dia aqui da 39ª Abrim Feira Internacional de Brinquedos e também, claro, o último dia do Abrim Talks. A gente já falou sobre tanta coisa. Voou. Hoje, Dia Internacional da Mulher, a gente já teve mulheres incríveis aqui nesse palco. E para fechar a nossa programação, mais uma mulher incrível, a Evelyn Rosenbaum. A Evelyn é formada em Psicologia pela Universidade de São Paulo, com MBA Executivo de Marketing pelo IBMEC, e ela é CEO da Usina de Pesquisa e Stellium. A Evelyn vai apresentar para a gente a palestra Digitalização e Fidelização, a nova jornada do consumidor moderno. Depois que ela fizer a apresentação dela, a gente pode fazer aquele nosso bate-papo, perguntas e respostas, o nosso último bate-papo desse Abrim Talks 2023. Vamos receber aqui, então, a Evelyn Rosenbaum. Obrigada, Evelyn, o palco é seu. Gente, boa tarde. Falando alto aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo hoje. Está sendo uma honra esse convite, agradecer o pessoal da Abrim e está fechando, né, a feira. E parabenizar as mulheres pelo dia 8. E vou falar, gente, eu não acredito nisso. Hoje foi meu grande post no LinkedIn. Dia da Mulher, são todos os dias do ano. Eu acho que a mesma coisa também para o Dia da Consciência Negra, para todas as causas, né, que agora fica todo mundo lutando a favor. Vamos fazer disso uma coisa interna que está no nosso DNA, para não precisar ter um dia para comemorar. Então, eu não acredito em posts. Eu acho que Dia da Mulher, Dia Consciência Negra, homossexuais, do que seja, é todo dia. E isso tem muito a ver com a palestra que eu vou estar dando. Eu trabalho, como já foi falado, a Fernanda falou, na área de fidelização de cliente e sou psicóloga. Então, o que a gente quer pegar no fundo e onde que a gente vai é no relacionamento e o que está dentro da pessoa. E aí, o que a gente vê? Tem que ter a transparência. Quantas empresas, gente, quantas vezes, vou falar então aqui o que pediram para mim. Não faz uma palestra com um monte de slide, conversa com as pessoas. Então, me conta aqui, quem nunca teve problema ou quem já teve problema com alguma empresa e conseguiu resolver o problema amigavelmente. Então, sou a rainha do Reclame Aqui. Me telefonaram há uns 5 anos atrás, falaram, olha, você é a primeira em reclamação, mas longe do segundo colocado, a gente precisa te conhecer. E eu fui até o Reclame Aqui, fiz o vídeo de abertura para eles, depois revista à época. Então, assim, eu reclamo bem, porque eu estou atrás também nos bastidores. E a gente percebe quando empresas não fazem nada, acredito que a grande maioria, infelizmente. E aí, depois, quando você vai para Reclame Aqui, vai para a imprensa, eles falam assim, puxa, mas imagina, a gente faz, olha aqui, resolve tudo. Então, o objetivo... Stellium, usina de pesquisa, tudo isso, gente, é resolver antes, que vem para o mesmo caso do que eu abri a palestra. Está dentro da gente isso, está dentro da empresa, está no DNA da empresa, escutar os clientes, os consumidores, porque se não tiver, vai continuar tendo o que acontece todo dia. Então, gente, depende da gente essa busca e essa luta, que é a mesma luta das mulheres, dos negros, homossexuais, é a mesma coisa. A gente precisa bater o pé, infelizmente, todo dia. Mas eu acho que é a única maneira de fazer a coisa andar e mudar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se estou fazendo certo. Então, vamos lá, gente. A minha palestra... ela é a respeito da digitalização, fidelização, sobre a nova jornada do consumidor moderno. Eu trouxe poucos números para vocês, porque eu acho que número é número, a gente precisa ver o que está por detrás dos números. Não adianta essas empresas grandes ficarem só olhando números, que elas vão continuar não oferecendo um atendimento decente para os consumidores. Você precisa olhar o que está por detrás, qual é a reclamação, o que está acontecendo. Isso sim que vale.
De uma hora vai. Então, voltamos para lá. O que eu acho que vale, gente, são relacionamentos, vínculos. Não adianta só vender, você tem que manter vínculo e é através dessa relação emocional que aí sim você consegue a fidelização. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque a maioria das empresas, aqui eu trouxe número disso, é muito mais caro você conseguir um cliente novo do que você investir, tratar bem e manter um cliente que você já tem. Pega, por exemplo, gente, quem aqui não é cliente das telefônicas da Vivo, Oi e Claro? É um jogo de aquele rouba-monte, porque você não tem como fugir disso. Então, quando você cansou de reclamar muito em uma, puxa, deixa eu mudar para outra, vou mudar o número do saque que eu ligo. E está errado, porque se as empresas estivessem mais preocupadas em entregar, não é nem satisfazer o consumidor, é entregar o que ela prometeu, todo mundo ia estar muito mais feliz. E eles iam gastar muito menos dinheiro na manutenção de clientes. Então, vamos lá, gente. Como eu prometi para vocês, eu estou trazendo números também. Então, deixa eu sair aqui da frente. O que aconteceu? Me chamaram para falar da digitalização. O mundo mudou. E aí, uma pergunta que eu escutava desde quando começou a pandemia era assim, vai voltar, não vai? Gente, eu acho que boa notícia para a grande maioria. Não vai voltar. Isso daí simplesmente foi uma aceleração, não foi uma mudança para esse mundo digital. Não tem volta. Home office está no mundo inteiro. Não tem mais volta. Era uma coisa que ia demorar mais tempo. Por causa da pandemia, simplesmente o tempo diminuiu. Mas a tendência está aí. Não tem volta. E aí, olha o que aconteceu na pandemia. O varejo online no Brasil, ele ganhou 13 milhões de novos clientes. De gente que não usava o meio online para estar fazendo as transações. Gente, isso eu estou falando de 2 anos atrás, eu não estou falando de uma coisa muito, muito antiga. O e-commerce brasileiro, só brasileiro, cresceu 41%. A gente estava lá atrás e já estamos correndo e a gente está entre os maiores do mundo. Olha, 80 milhões de pessoas fizeram compras no e-commerce em 2020, no meio da pandemia. 13 milhões de brasileiros fizeram a primeira compra na internet. E é assim, é aquele bichinho que pica. Você faz a primeira compra, acabou, você vai embora. Porque tem aquele grande medo que é, puxa, vão clonar meu cartão, tem segurança ou não tem? Você faz a primeira compra, acabou. Você pega a confiança e é o que eu falei, não tem volta. Vai em frente. Olha os números que a gente tem aqui, gente. 194 milhões de pedidos com ticket médio de R$ 452. E um faturamento histórico de 87 milhões. Bilhões, desculpa. É muita grana e é muita gente. E aí, eu queria dar uma ideia para vocês, já que vocês estão... Muita gente aqui também de livraria e papelaria. Olha a participação no e-commerce por categoria. Informática e comunicação é o que estava com vendas mais altas, inclusive porque a informática era mais fácil a compra. É muito mais fácil. A entrega, geralmente, se não for algum aparelho eletrônico, for realmente informática, é fácil a entrega. Então, é o que mais aumentou. E aí você vê o crescimento, como que foi. E aí, a gente pula para 2021. Gente, aquele mercado de 85 bilhões, ele passou para mais de 161 bilhões. E eu não estava com o dado atualizado para o ano passado, para poder passar para vocês. Isso quer dizer que está muito maior do que esses 161 bilhões. E a expectativa de faturar 9% a mais em 2023. E é óbvio que esse número é muito maior do que isso. Vai muito além dessa expectativa. Olha aqui, gente, 353 milhões de entregas. E Brasil é um dos lugares, somente se a gente pegar São Paulo, gente, pega esses... não é, Uber também, Uber, o iFood... Todos esses entregadores, a gente tem muita facilidade aqui. Então, comprou, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você não tem essa facilidade, não tem esse serviço. Aqui no Brasil tem, o que acelera e ajuda muito. Uma outra informação interessante, por exemplo, a gente trabalha muito na área de alimentação também.
Na pandemia, sobrou muito dinheiro, porque os trabalhadores estavam em casa, mas ainda recebiam ticket de alimentação. Com isso, eles passam a comprar mais comida fora de casa e usar mais os serviços do Rappi, iFood. Então, quer dizer, o mercado está correndo e está trabalhando. Enquanto as pessoas falam, puxa, será que vai voltar? Cara, já correu e está muito na frente. E todo mundo precisa se adaptar, porque não adaptou, você está fora. Não é moda, é simplesmente uma aceleração. E aqui, mais outros poucos números para mostrar que realmente não tem volta. E eu pergunto para vocês, gente, quem daqui nunca comprou por internet alguma coisa no meio digital? Ninguém. Então, assim, não tem volta. E tem muitos benefícios dessa compra digital que todo mundo anda fazendo. Mais números. Categorias com mais pedidos feitos. Moda. Gente, o pessoal acostumou. Inclusive, pega lojas que você simplesmente vai na loja, você experimenta e você não sai com o produto. Você volta para a tua casa, o produto é entregue na tua casa. Mudou o modo de você comprar as coisas. Mudou o modo de você adquirir. E depende da categoria que a gente está falando, mudou o modo de ter. Essa nova geração, ela não está nem aí para posse, ela quer experiência. Quem desses mais novos quer carro? Gente, ele aluga ou pega um Uber, para ele está ótimo. Eles não precisam mais da posse. Quem tem CD, quem compra CD, DVD, é Spotify. Ele tem a experiência. Então, precisa pensar nisso. O mundo mudou e essa nova geração... Eu tenho um filho de 19. A cabeça dele é totalmente digital. Então, quer dizer, ou a gente, de uma geração mais para trás, corre atrás disso, ou a gente está fora desse mercado também. Segmentos, gente, com categorias que mais cresceram. Remédios. Olha aqui, 87% de aumento de compra de remédios. Segmentos com maior faturamento, celulares, eletrodomésticos, eletrônicos. Regiões de destaque, olha aqui que interessante, Sudeste 62% e Nordeste subiu muito para chegar a 15%, que antes não passava de um dígito. Então eles estão também se mexendo, mas no Brasil ainda tem muita diferença entre as regiões. Olha que interessante, a mulherada compra mais que homem, mas homem quando compra gasta mais. Provavelmente são eletrônicos e mulherada deve comprar mais bobagem, roupa. Isso é super importante para pessoas que estão analisando quem que está comprando e como está comprando. E outra coisa muito interessante, o cartão de crédito, se não tinha penetração muito grande antes, agora tem. 69%, aqui 70% das compras usaram cartão de crédito. Hoje em dia o Pix ajuda muito quem não tem cartão de crédito, mas mesmo assim o uso desse canal está muito alto. Então também, gente, é por aí que tem que ser, não adianta estar fora do mercado. Então, vamos lá. Chamaram aqui para falar sobre a fidelização, sobre a jornada do consumidor. Gente, vocês têm contato com jornada de consumidor? Tem. Então, vamos lá. Tem um monte de empresa que chama a gente assim, vamos conhecer, eu quero ver como que é a jornada do meu consumidor. Gente, não existe uma jornada e não existe um consumidor. E a pior coisa que acontece são empresas que são muitas, principalmente multinacionais, que desenham uma jornada e querem encaixar o consumidor naquela jornada. E ai do consumidor se ele cai fora daquela jornada, porque ele se perde. E aí você precisa mandar o resgate lá, porque sai alguma coisa errada, ninguém te busca, você não tem com quem falar, você não tem como reverter processos. Ainda mais empresas onde o ser humano acaba sendo colocado para trás. E vocês sabem o que eu estou falando hoje em dia, muito se fala de inteligência artificial, de canais de comunicação. E eu pergunto, está integrado na empresa de vocês? Quantas vezes o consumidor precisa ligar ou chat? Como que ele faz para entrar em contato com vocês? Então, assim, a perda de dinheiro é enorme,
Por quê? Porque não estão focados, não é omnichannel, onde você começa, às vezes você telefona, e se você quer continuar por chat, tem que continuar daquele ponto onde vocês estavam. Gente, tem coisa mais irritante do que primeiro não ter telefone para você ligar. A maioria das pessoas, independente da geração, prefere ter contato direto. Então, ou vai na loja, se tiver loja física, ou telefona. Tem coisa mais irritante do que você não achar o telefone? E quando você acha o telefone e ninguém atende? Isso eu acho uma piração, que eu falo, tem uma vez, esqueci a empresa, mas eu falo assim, o telefone está desligado. Você fala, oi, e está no site. Como que está desligado e está no site? Ou você liga para, você fala com um atendente que não resolve nada. Quanto tempo? URAs, gente, URA inteligente. Quem tem URA inteligente que é desenhada para a tua empresa? Quantas vezes você precisa apertar 198, você não faz mais nada? Tem isso, porque, puta, perdi, que número que foi mesmo? Parece que você está jogando bingo, aquelas coisas, você fala, preciso prestar atenção. Está errado tudo isso. O que você precisa fazer? Existe uma coisa assim, de, puxa, tem gente que precisa de atendimento humano? Precisa. É mais caro? É. Mas se você sabe as principais demandas do teu cliente, você sabe que você pode direcionar mais de 80% do que ele está precisando para uma URA inteligente que resolve sozinho. E você deixa o humano para atender casos mais especiais, que você consegue resolver tudo facilmente, muito mais rápido, e aí sim você tem fidelização do cliente, porque quando ele for comprar de novo, ele vai lembrar de você, que ele sabe que você resolve. Então precisa pensar em tudo isso, mas coisa que as empresas não pensam, porque quem está atrás da linha são vocês, não é o pessoal da empresa. Outra coisa que acontece muito em grandes empresas também. Puxa, vamos medir o quanto está dando certo o nosso atendimento, papá. Tudo se mede, eu não sei se vocês estão acostumados, vocês conhecem o termo NPS, que é a famosa pesquisa que todo mundo odeia ter que responder no final. Que você recomendaria para alguém, de 1 a 10, quanto você recomendaria? Gente, posso falar uma vez, uma pessoa me ligou e falou, eu tive um atendimento fantástico na Nespresso. Eu falei, puxa, que bacana. Por quê? Primeiro porque liga na Nespresso na hora. Toca 1 ou 2 vezes atendimento humano. O que aconteceu? Isso. Ou a pessoa resolve na hora, ou manda um técnico. Ela falou, mas sabe o que eu mais gostei? Acabou, ela falou, muito obrigado, e desligou. Ela falou, eu não precisei responder questionário. Sabe para que serve esse questionário? Bônus de executivo. Porque não faz nada. Você não faz nada com esse dado. Faça a pesquisa que interessa. Fica sabendo quanto tempo demora o teu atendimento. O teu atendimento, você consegue atender um cliente em quanto tempo? Em quantas ligações? Qual o esforço que o cliente tem que fazer para entrar em contato com você? E fiquem sabendo vocês, o saque, ele atende 7% é reclamação. O resto é elogio, ele quer saber alguma informação. Quer dizer, então, vamos tratar melhor esse cliente e vamos ter a fidelização. Com isso você retém cliente. Para de gastar dinheiro aonde não precisa. E aí que eu volto para o nosso consumidor. Que aí me pergunta, quem é esse consumidor híbrido? É o mesmo digital e é o mesmo analógico, gente. Vocês vão fazer uma compra, alguém aqui consegue fazer uma compra analógica? Totalmente analógica, que você não sabe o preço antes de uma coisa que você quer comprar, que você não se informou nada do produto. Gente, quando você entra numa loja, você já googou, você sabe quem são os concorrentes, quanto está custando, quanto custa aqui, quanto custa ali. A gente tem todas as informações. O que antes um vendedor fazia, hoje em dia ele não é mais tão necessário na compra. Então, por mais que você vai na loja, você já tem toda a pesquisa feita online antes. Todo mundo é híbrido. O que muda? Depende do tipo de algumas coisas. Primeiro, o valor. Às vezes é um valor muito alto. Para comprar um carrão, você não faz tudo sentado no teu sofá. Você fala, deixa eu ver que carro eu quero. Você vai fazer um test drive. Mas você pode até a compra pode ser decidida na tua casa, depois que você viu. Então, hoje em dia, falar assim de vamos separar os consumidores não existe. O consumidor é um só. Então, trata ele de uma maneira só. Então, por exemplo, eu sou uma consumidora só. Eu tenho, todo mundo tem dentro da gente um repertório emocional das lembranças das nossas compras. Eu tenho uma Amazon me servindo que às vezes ela me entrega no mesmo dia. Como eu vou fazer uma compra com você, você fala, eu vou te entregar daqui 10 dias. Oi?
a gente tem dentro da gente Gente, a gente tem o que é o aceitável, o normal. Se uma empresa me entrega em um dia, porque eu vou esperar você me entregar em 10 dias? Os nossos parâmetros mudaram e a gente tem que mudar. Então, assim, eu sou a única cliente. Então, não adianta você dar um padrão de 10 se o mercado me atende em 1. Você tem que ser o melhor do mercado. Hoje não segmenta mais mercado. Não é que eu falo, olha, para quem compra telefonia, para quem compra, todo mundo compra tudo. Então, trata o consumidor, gente, ele é um só. Ele é único e ele vai fazer a jornada dele de acordo com o que interessa para ele. Óbvio que preço está no meio, mas ele quer o conforto. O que for mais confortável para ele, é o que ele vai fazer, é o que vai ser a jornada dele. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, me para, tá? Eu disparei a falar aqui. Então, vamos lá. Muitas vezes as empresas querem comprar jornadas. E como a gente faz jornada? Então vamos seguir, vamos ver como que o consumidor compra. Gente, quando você for ver como ele compra, não vê como ele compra o teu produto, vê como ele compra tudo. É esse repertório, ele é uma pessoa só. Não adianta você quebrar e fazer dele um monte de pessoas. Ele pode até ter um monte de tipo de compras, sabe? Mas não faz esse cara entrar. Não existe modelo. Então eu vim aqui, não sei se para tristeza de alguns, não existe jornada pronta. Você pode saber, o que a gente faz com jornada que é interessante, é saber os pontos de contato. Isso é muito importante, porque você sabe aonde que o cliente pode ter mais dúvida e onde ele vai precisar de um apoio. E você tem que estar lá. Inclusive os melhores apoios, gente, são os que a gente não percebe. Por exemplo, tem um monte de gente que fala assim, eu odeio atendimento só de máquina. Só que a maioria de vocês, quando liga para banco, dá graças a Deus de só apertar botão e resolver o que você precisa sem falar com ninguém. Só que a gente nem percebe isso. Então, quer dizer, você precisa entender o que você está fazendo e aonde. Por exemplo, eu trabalho muito com empresas de seguro. Gente, seguro você não pode mandar para uma máquina atender. O cara bateu o carro, você está machucado ou no mínimo assustado. Aí fala assim, digite 1 para ir no seu, digite 2, digite... Que história é essa? Não pode. Então, coisas que têm tanto dinheiro ou a tua vida em jogo, as respostas são diferentes. O que precisa é pensar, precisa sair fora da caixa. E isso é coisa que nem todo mundo faz e deveria fazer. E parar de ficar buscando respostas em pesquisas que não tem nada a ver com a tua estrutura e como que você maneja todo o teu atendimento ao cliente. O que você precisa fazer para entender ou para guiar o consumidor, gente? Ele espera de você uma bússola. Você que tem que pegar e você tem que ser claro, vai por aqui. Que negócio aí, sabe? Deixa o cliente, você vai atrás. Não, ele está com um caminho, ele tem aquele caminho. O mais simples possível, que não é diferente de nada. O que você precisa é dar a rota e ajudar ele. Porque quanto mais cedo ele entrar, mais cedo ele sair, fechar a compra e estiver satisfeito, você fez o teu papel e está ótimo. A compra, os dois ganham, não existe ganha-perde. Relação com o cliente é relação ganha-ganha. Hoje em dia o cliente tem muita voz. E todo mundo está com teto de vidro. Então não adianta fazer como fazia antigamente, que ninguém ficava sabendo. Hoje em dia todo mundo sabe e faz direito, não você ficar sozinho. Então vamos lá. Aqui eu já falei a grande parte, né, de quem que é esse consumidor e o que mudou no digital. Simplesmente o cara está mais empoderado e ele tem mais informação. Só isso. E você também pode ajudar ele mais rapidamente do modo digital. Mas, por exemplo, lembra que eu falei um pouquinho antes? Tem que ter atendimento humano? Gente, na URA, deixa sempre, tem que ter um botão, falar com atendimento humano na hora. Dá essa opção para o cara. Facilita a vida da pessoa. Isso daí eu já tinha falado, canal também é super importante, gente. Às vezes se gasta muito em canais, quando, por exemplo, você tem todo um canal de atendimento por chat, você gasta uma grana e ninguém liga para a tua empresa por chat, ninguém se comunica por chat. Vale a pena manter? Por que não tem um estudo anterior sobre canais e entender o que vale para você poder atender bem o teu cliente? Então, gente, o que acontece é
samba do crioulo doido, que você vai ver, você faz a gente entra muito na Stellium, a gente faz todo um estudo sobre canais que são utilizados para quê? Às vezes o teu produto não necessita de um canal, direciona teu cliente para outro. É parar de gastar dinheiro à toa. Isso eu estou falando de empresas grandes, médias e pequenas. Que foi aquela coisa que eu disse, gente, informação não está mais no outro, a informação não está no vendedor, ele não vende mais o que ele quer, está na palma da tua mão. Quem nunca foi, em livraria, infelizmente, a gente não tem muitas hoje em dia para ir. Quem nunca foi numa livraria, em qualquer lugar, apontou o celular para o QR Code e viu na Amazon, em outro lugar, quanto custava, e na própria loja, você faz compra pelo celular. Mudou. Então, assim, quem que é, então, esse novo consumidor digital, essa nova jornada, essa nova era? É um cara que tem poder. E é um cara que vai te deixar, se você não for sincero. É aquela coisa que eu falei do começo. Tem que ter honestidade. O cara te deixa. Ele percebe, ele tem acesso. O que ele tem? Ele tem poder. E o que ele está buscando? Praticidade, transparência e relacionamento, gente. Isso não morreu. Então, hoje, o grande assunto que tem, inteligência, chat GPT... Gente, as pessoas querem relacionamento. Elas gostam. Vai num shopping, vê elas falando com vendedores. Elas querem relacionamento. Então, não adianta, é tudo... Não precisa do humano? Sim, precisa de humano. Mas saiba pôr humano no quanto precisa do humano, no tamanho do humano. Não precisa gastar mais, não precisa gastar menos. Faz direito, faz para a tua empresa. E aí eu vou falar rapidamente do Customer Success, que hoje em dia não é mais saque, para quem achava que era saque, aquele lugarzinho que era uma sala. Vocês lembram, escondida na empresa, que ninguém via, ninguém queria chegar perto. Uma mocinha atendendo telefonema, sendo xingado o dia inteiro. E ninguém da empresa queria ver. Acabou isso. Hoje em dia tem áreas que são chamadas Customer Success, sucesso do cliente, onde você tem um monte de gente que faz parte e tem que responder. Empresas novas, tipo startups, todo mundo é responsável pelo cliente. Não existe se largar, essa área é responsável. Gente, isso acabou. Todo mundo é responsável e todo mundo tem que responder por isso. Então, mudou a relação. Inclusive, eles têm budget próprio, eles têm dinheiro próprio e eles têm prazos e eles têm que melhorar, porque isso dá muito retorno para a empresa. O que eu tinha comentado com vocês, gente? Lealdade. Lealdade é o que vai fazer os clientes continuarem com vocês, é o que prende eles. Agora, você consegue 2 tipos de lealdade. Tem a comportamental, que é péssima, ou intelectual. Você só compra aquele produto daquele cara, ou porque é perto da tua casa, ou porque é mais barato. Isso quer dizer, se tiver alguém que está 1 centímetro mais perto de você, mais perto do cliente, com o mesmo valor, você perdeu esse cliente, porque ele não vê valor em você. Ou preço é pior ainda, porque aí fica uma briga de 50 centavos, você perde cliente. Vocês têm que ter valor, agregar valor para a lealdade que vocês dão para o cliente e que o cliente tem com vocês. Aí sim... Gente, eles pagam até valores maiores, porque ele quer estar com você, ele percebe o valor que você dá para ele e a confiança que ele tem em vocês. Isso é muito importante. A competição, ela diminui muito aí, porque essa parte humana, essa parte de relacionamento, essa parte de você realmente se importar e dar valor, isso nada, você não consegue trocar por nada. Então é muito difícil a concorrência chegar e falar, opa, aonde ele conseguiu é emocional. Então, você esquece, a concorrência não está tão no teu rabo, te dá mais, você tem mais espaço para correr. E eles até advogam por você, gente, o teu consumidor defende tua marca. Eu trouxe até um filminho para vocês, deixa eu ver se vai entrar, ó. Não se importa. Não tinham umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades.
Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor coração do planeta. Sabes, feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que eu estou a trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Acontece isso. É o cliente que realmente... Mas por quê? Porque é uma relação verdadeira. Não adianta querer novos clientes e não olha para quem está lá. Gente, o preço é muito alto quando você não tem lealdade, quando você não tem verdade no que você está vendendo e na tua preocupação com o cliente. E aqui foi o que eu falei para vocês. Pode custar até 5 vezes menos do que conquistar clientes novos. Você ficar, por exemplo, cuida bem do teu cliente, gente. É muito mais barato. Não, cuida de quem está lá, oferece coisas para quem está lá. Quem daqui nunca recebeu oferta de, vamos lá, TV a cabo? Mas você fala, oi, eu tenho o mesmo programa, eu compro o mesmo pacote. Por que quem está entrando hoje ganha um desconto de 50% e eu não ganho? Idiota, né? Desculpa, eu me sinto assim sempre, estou cansada de brigar. Vai no Reclame Aqui, meu nome está lá com todas, que eu já mudei e já briguei. Então, quer dizer, o que é isso? Como você se sente? Sabe? Ou outras também de jornais, que de repente você vê, opa, subiu 100% a anuidade. Aí eu liguei, eu falei, o que está acontecendo? Ah, subiu. Eu falei, vocês não avisam? Ah, não, mas... A gente faz o seguinte, já que eu reclamei, eles voltam o valor anterior e me devolvem aqueles 5 meses que eles tiraram sem... O que é isso? E aí eu perguntei para a moça que ela não podia responder. Eu falei, aumentaram teu salário 100%? Porque aí eu vou me sentir um pouco melhor. Que aumentou todo mundo 100%, aumenta. Então, quer dizer, gente, é isso. Dá para você acreditar numa empresa dessa? Não dá. Agora, dá para você continuar comprando? Não dá. Uma hora, eles vão sair desse cartel e você, se puder, você nunca mais vai comprar dessa empresa. Então, assim, o resumo é esse, gente, da ópera. Não vale a pena enganar, porque os clientes estão por aqui de empresa fazendo esse tipo de sacanagem. Então, não adianta. E é muito mais barato manter. Mantém. Por que vocês não ganham prêmio por estar assinando há 2 anos ter uma assinatura? Por que vocês são punidos e quem está entrando tem 50%? Eu acho esquisito. Mas aqui está a resposta. 44% das empresas estão só focadas em adquirir novos clientes. Então, vai adquirir e ficam rodando. E somente 18% foca em retenção. É muito pouco. É muito pouco. Aqui, o que a gente volta desde o começo, gente. Ter cliente é relacionamento. Hoje em dia, então, vim aqui falar da jornada digital, do cliente digital. Sabe o que você precisa fazer? Precisa envolver ele. Como você envolve? Cria conteúdo. Põe ele nos conteúdos. Ele vai ler o que está falando. Põe ele. Oferece coisas que ele se interessa. Isso é muito importante. Escuta teu cliente. Vocês estão escutando o cliente de vocês, o que eles estão precisando? Sabe, cria valor através de produtos, serviços. Vê o que ele está precisando, oferece para ele, dá para ele. Ele merece, ele está com você. Gente, é confiança. E confiança é uma coisa que você adquire, mas perder é uma vez. Quebra a confiança, você não tem mais. E na primeira oportunidade ele vai estar indo embora. Isso eu garanto para vocês. Convida o teu cliente para participar da construção da marca com vocês. Vocês vão ver o resultado que tem. Por exemplo, gente, uma coisa que a gente faz que é maravilhoso, chama Customer Advisory. O que a gente faz? A gente cria conselhos de consumidores dentro do board da empresa. E a gente leva esses consumidores para falarem a cara de presidentes, de diretores, quando eles escutam do consumidor o absurdo que acontece lá fora. É tão bacana, ou os resultados positivos, o que ele usou e como ele usa tudo
que aparece tudo de novo e como ele valoriza a tua empresa. Isso cria uma relação tão legal e é entre todo mundo da empresa. Isso é conexão, isso é relação, isso é confiança. Então, a gente tem café, e não só, sabe, não tem que ter membros só de conselheiros, de diretores, é membros de cliente. Porque, no final das contas, quem paga o salário de todo mundo são os clientes. Se não tiver cliente, não existe a empresa, não existe a marca. Gente, estou encerrando, eu tenho o último filminho que tem a ver com o começo da palestra, que é o seguinte: faz o que vocês acham que é certo, acredita, tenha paixão pelo que vocês fazem na empresa de vocês, no DNA da empresa, porque só pessoas assim é que fazem a diferença. Esse filminho é um filme da Samsung, nunca vi no ar, eu acho que recebeu milhares de prêmios e é maravilhoso. Vamos lá. Gente, não é maravilhoso? Eu sou fãzona desse filme, eu sempre ponho, porque tem gente que chora. Eu fui numa palestra de alimentação, todo mundo chorava. É fantástico, mas sabe o que ele fala? Faz o que você acredita, faz o certo, porque você só vai se diferenciar a hora que você puser o que tem de real de você para fora, que vocês estão falando com gente real, coisa que a maioria das empresas, infelizmente, ainda não percebeu. Queria agradecer muito vocês estarem aqui, a palestra, espero que vocês tenham aprendido, gostado. Estamos abertos para perguntas. Que legal encerrar com esse seu conteúdo, Evelyn, demais. Vamos sentar. Muito bom. Bom, nossa última sessão de perguntas e respostas. Quem quer começar fazendo uma pergunta para a Evelyn? Só levantar a mão, a gente leva o microfone. Ninguém? Aqui. Oi, Evelyn, eu sou Antônio. A nossa empresa ela tem uma preocupação muito grande com essa questão do consumidor. A gente chama ele de convidado, né, dentro da nossa empresa. A gente vem de experiência. E eu queria entender... Esse assunto está muito em alta, desde a pandemia. Se falou na NRF, que seria as Human Skill, né, que o varejo estava indo muito para o tecnológico, com a pandemia voltou para o pessoal, né, e agora está no meio a meio aí. E eu queria entender, na sua visão, em que contexto, eu sei que você falou um pouquinho ali, mas podia até aprofundar mais, em que contexto a gente pode juntar esses dois... tanto tecnológico quanto humano, que seja positivo para as empresas hoje. Tá legal. Então, vamos lá. Eu acho que o principal é escutar. O teu cliente vai te falar o ponto entre um e outro. E, geralmente, ele, por exemplo, é brinquedo que você está? Você vai entender exatamente. Se você voltar para tudo que ele já pediu, entra nos canais... Observação, a gente acredita muito, porque a pessoa, ela não... Quando a gente faz pesquisa, vem muito do aspiracional, o que ele gostaria, mas quando você observa, você tem muita informação. Se você juntou observação, os canais, o que ele está pedindo, o que ele está precisando, o que você entrega, você chega nesse equilíbrio. O que você tem que fazer é facilitar a vida dele e, óbvio, que a tua, porque não adianta também se jogar no chão e dar tudo para o cliente, você quebra e fecha a porta no dia seguinte. Mas entre esses dois existe um espaço que dá para trabalhar muito bem. Então, oferecer para ele, você tem que estar do lado, ele tem que ver que você é parceiro, e eles sabem que você é parceiro. Então, primeira coisa é canal aberto, deixando o canal aberto, estudando e fazendo disso tudo, trazendo como informação esses dados, você mata essa charada. Legal. Mais alguém quer tirar uma dúvida? Olá, boa tarde, Evelyn. Desculpa, eu cheguei atrasada à sua palestra, é um tema interessantíssimo. E eu cheguei no finalzinho, e eu queria entender quando você fala sobre chamar o cliente para participar da construção de marca. Você pode dar alguns exemplos, o que a gente pode aproximar isso para que o cliente entenda o nosso posicionamento, os valores da empresa, mas trazer esse cliente para perto? Tá. Então, é o seguinte, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente foi lançar, uma vez, tinha uma empresa que fazia parte de perfumes, cheiros.
Então tá bom, vamos entender como que é cheiro. O que a gente fez? A equipe de marketing sempre ela monta, então montou os... Aqui eu vou te dar um exemplo de uma metodologia que a gente usou. A gente tinha umas... Acho que eram uns 3... Não chegava nem a ser protótipo. 3 conceitos, 3 ideias, a gente apresentou. O que a gente fez? A gente trouxe, isso foi inovador, foi super bacana. A gente trouxe toda a equipe de design, marketing, eles ficaram sentados no chão, convidamos os clientes para fazerem grupos focais, mas a gente não fez dentro de sala de grupo, a gente fez dentro de um hotel, e eles escutaram, eles voltaram para a gente por que eles põem cheirinho dentro de casa, o que eles sentem quando eles entram numa casa e tem cheiro, e o que eles sentiam com aquele cheiro depois, que teve conceito, depois a gente mostrou produto. Conclusão, não estava legal, não estava acompanhando. Eles saíram, foram tomar um café, lá dentro mesmo, e o pessoal de marketing remontou tudo. Foi montado exatamente em cima do que ele queria. E foi uma sucessão de mercado, mas porque ele ajudou, ele estava dentro, ele entrou na montagem, na construção. Por quê? Porque a gente foi atrás da necessidade dele. Então, inclusive, a mulherada falava assim, isso daí foi no Nordeste, falou, a gente sabe quando uma dona de casa, ela é limpa, ou tem a casa limpa, quando a gente chega e sente o cheiro. E ela falou, pode até ser que não tenha sido limpa, mas só de você ver que tem um cheirinho, você sabe que é... Então, quer dizer, a nossa preocupação era entregar isso que ela queria, mas antes de ter feito todo esse brainstorming com o cliente, a gente não sabia disso, a gente achava que simplesmente queria cheirinho para casa, ou para estar num ambiente, trazer alguma lembrança, ou para afastar inseto, ou qualquer coisa. Então, aqui você constrói junto com o cliente, e você tem muito mais base, tanto para lançar produto, para extensão de linha, uma coisa completamente diferente, ou mudar a comunicação, que é muito importante, porque às vezes você mudando a comunicação, você emplaca o mesmo produto, mas da maneira correta. Muito bom. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Ali atrás. Já está aqui com o microfone, então você é o próximo, tá? Boa tarde, meu nome é Daiane. Eu tenho uma loja de artigos infantis em Bagé, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma credibilidade muito boa no meu município, construída, sempre absorvendo qualquer problema do cliente. Quando eu não tenho respaldo como fabricante, eu absorvo aquele prejuízo para mim. Então, foi conquistada duras penas. Mas eu tenho a nítida sensação que o cliente, quando tem algum problema, ele resolvido ou não, ele não retorna. Das duas, uma. Ou ele está retornando e eu não estou percebendo, ou simplesmente o cliente não pode ter uma experiência negativa, mesmo que resolvida. Isso vem até me desestimulando. Eu já estou passando pela minha cabeça de não resolver mais. Passar o cliente para o fabricante, liga lá para o saque, resolve o teu problema, porque desestimula muito. A gente absorve muito prejuízo para manter o cliente e não consegue manter. Então, aonde alguma coisa está se perdendo aí, aonde está essa falha? Alguma falha tem, porque o cliente não retorna mesmo com o problema, com resolução do problema, ele não está retornando. Eu acho muito interessante você perguntar para ele como que ele sentiu, entender dele se voltou ou não, porque às vezes tem troca do modus operandi do mercado, por exemplo, ele pode ter achado, estou chutando aqui, um modo de comprar digital que é mais fácil para ele. Você precisa entender se você perdeu esse cliente por causa de alguma coisa negativa, se você perderia de qualquer maneira, e se você perdeu ou perderia, por que você perdeu e como reverter isso. Porque, às vezes, simplesmente calhou dele pegar, ele descobrir uma outra loja, e caso não tivesse tido problema, ele teria ido de qualquer maneira ou não. Mas, com certeza, esse atendimento que você dá faz com que eles deveriam ser leais a você. Então, às vezes, criar... Porque, lembra que eu falei de criar conteúdo e de você trazer o teu cliente para perto de você? Então, isso é muito importante. Se você consegue, chama ele, faz demonstração, fala com fabricantes. Esse tipo de coisa você consegue estar sempre perto dele, inclusive ter um relacionamento que ele pode te contar o que ele anda fazendo, através do comportamento dele, você consegue descobrir como engajar ele. Pergunta aqui atrás, né?
Boa tarde, meu nome é Felipe. Nós somos sócios, casados, e nós abrimos recentemente uma brinquedoteca. Uma brinquedoteca infantil. Nós estamos nessa área desde do 12 de outubro do ano passado. E desde então a gente tem se reinventado e inventado e feito de tudo para nos mantermos no mercado, né? Porque o nosso foco é shopping e nós tivemos nesse tempo todo aí em torno de 3.500 clientes novos que passaram por nós. Só que, como eu disse, nós nos reinventamos sempre, porque nós não sabemos como fazer para que esses clientes retornem. Saem falando muito bem da brinquedoteca, elogiando que, nossa, é um resolvedor de problemas, porque ali os pais podem passear no shopping, porque nós temos recreadoras que ficam realmente com as crianças, que se divertem com elas, né? É um lugar super seguro. Nós fizemos, inclusive, pensando na segurança das crianças, mas eu não sei hoje como manter esses 3.500 clientes que passaram na loja, na brinquedoteca, retornarem, né? Desculpa. E como difundir a ideia da brinquedoteca. Porque nem todos os pais sabem que a nossa brinquedoteca você pode deixar as crianças, os filhos, com uma recreadora, com uma monitora e poder passear no shopping. Nós somos do interior. Então, lá eles estão acostumados com o parque, que os pais têm que ficar com as crianças no parque e não deixar as crianças e sair e voltar depois de uma hora. Então, como que a gente difundiria essa ideia para todos e manteria como cliente fixo esses clientes que nós já temos? Então, gente, eu vou de novo, eu acho que o próprio cliente que responde. É entender, eu falaria com... Vocês têm lista de quem já foi ex-cliente e não voltou? Falar com esse pessoal, entender por que não voltou mais. E, mais importante também, saber quem foi e por que foi. Porque, inclusive, você escuta como as palavras que ele usa para você depois poder usar em comunicação. E você tenta entender as dores desse pai também. Que ele fala, imagina que eu saio, eu não tenho com quem deixar, eles não consigo fazer compras. E pode ser que nem ele relacione, que ele pode fazer isso no espaço de vocês. Mas se vocês veem que isso é uma dor dos pais, vocês conseguem comunicar isso. E saber quem que é o cliente do shopping. Porque às vezes até tem, vocês falam que vocês são do interior, talvez clientes de outras cidades ou da capital. E se vocês conseguirem fazer uma comunicação fora também da cidade, oferecendo, olha, vem conhecer o shopping, e aí você ainda tem aqui você oferece, você mostra, porque se a gente não mostrar e não exatamente, muitas vezes, é o que todo mundo fala, pô, nem o cliente sabe o que ele está querendo. Steve Jobs falava, nem o cliente sabe. Como eu vou perguntar para ele que ele nem sabe o que ele está querendo? Mas você oferece isso, vocês conseguem ter as pessoas. É entender quem foi, por que foi. E se foi, o que viu de vantajoso, alguma coisa deve ter visto. O que viu que não gostou, aí melhor ainda que você já sabe aonde pode estar melhorando. E as dores dessas pessoas. E quem nunca mais voltou, porque nunca mais voltou. Porque vocês precisam saber se não voltou pelo espaço de vocês, ou se não voltou porque às vezes era de outra cidade e nunca mais voltou para essa cidade. Então não tem, teoricamente, nada a ver com o espaço de vocês. E o que vocês podem fazer é pegar clientes da outra cidade, estimular eles a virem mais. Então o que precisa é escutar, realmente escutar o cliente, que aí dá uma série de insights para vocês. Você quer um microfone para perguntar? Ela vai levar para você, só um pouquinho, para todo mundo te ouvir. Não, só me ocorreu que pode ser, por exemplo, eles acharam caro, ou... tem uma série de coisas, né? Então, e o importante, quando você pergunta, é que, por exemplo, achou caro, aí dá para você fazer alguma promoção ou pegar horários onde você vende menos, você consegue fazer pacotes, mas você ouvindo o consumidor, você consegue entender aonde você está acertando e aonde pode melhorar. É, verdade. Mais alguma pergunta para Evelyn? Alguém?
Olha, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a Evelyn. Evelyn, eu lancei uma marca de quebra-cabeça e jogo de memória com o propósito de divulgar no Brasil. É sustentável, é bilíngue. E eu estou começando, eu estou com um pouco de... por exemplo, eu fiz uma venda para um lugar X e aí já passaram vários meses... Essas pessoas não me contataram mais, eu gostaria de tirar um outro pedido para essa empresa, fidelização. Mas eu estou um pouco tímida para abordar. Assim, por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma venda, depois passaram-se alguns meses, eu perguntei para a compradora como é que estava. Ela falou, a gente ainda tem produtos. Mas eu estou me sentindo um pouco tímida para... Como é que eu posso abordar essas pessoas que eu já vendi e gostaria de vender novamente? Lembra aquela pesquisa que eu falei que todo mundo odeia? No final da... Então, o que dá para fazer, que aí é uma coisa diferente, é você, às vezes, anualmente, pegar os seus clientes, fazer uma pesquisa de satisfação com o que você ofereceu. Falei anualmente, é só para não ficar... Mas com isso você consegue ter o feedback. Se você não vendeu mais porque demorou, porque eles não estão vendendo tanto, o que eles acharam do produto? Porque às vezes você pode, entendendo, às vezes você fica na loja deles, entende se as pessoas às vezes elas não compraram porque é caro, não compraram porque acharam. Você entende o que está acontecendo e você ajuda ele na comunicação dele. Porque às vezes ele não consegue comunicar da maneira adequada o seu produto. Tem uma coisa que eu gostaria de oferecer, treinamento, assim, explicar um pouquinho sobre o meu produto para os vendedores, para eles poderem saber vender o produto, né? Porque é um produto que eu sei que eu não vendo tão caro, mas eu acho que vários lugares colocam 3 vezes mais o preço. Então, você acha que é uma coisa que eu posso oferecer? Mas já pronto, eu posso oferecer. Você fala, aqui está o meu projeto, eu vendo junto e já faz parte do pacote de treinamento. Então, é uma forma um pouco mais agressiva, mas você já está... Com isso, você já abraça ele. Tá. Você vai ver como vai fazer diferença. Mas aí eu vou fazer uma coisa escrita em treinamento? Eu faria uma coisa mais formal. Mais não precisa formal. ser mas para você mostrar que tem um embasamento, tem uma preocupação e tem um conhecimento do teu produto. Tá. Tá bom. Legal, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui. Oi. Na verdade, não era nem uma pergunta, era um reforço do que ela estava falando e ela acabou comentando o treinamento. Eu, com a visão de fora... É ligar mesmo e entender o que está se passando, como é que está, né? Como é que estão as vendas. Olha só, eu posso dar um treinamento para a sua equipe, porque isso é gerar valor, né? Ela, mais do que nunca, como criadora e mente que criou, desenvolveu, tem esse poder de passar o valor do produto, né? Como que o vendedor lá na ponta vai poder passar? Porque realmente deve ter uma história, né? Pensar no Brasil didático, bilíngue e tudo mais.